Fala pessoal, tudo bem? Esse é o podcast da Litera, eu sou o Avanir Neto e estou hoje aqui muito bem acompanhado de pessoas que você que acompanha o nosso podcast já conhece. Professor Vitor Valente, meu irmão e meu sócio, e aqui também meu irmão e talvez quase sócio, editor, livreiro José Luiz Tarran. E a gente está hoje aqui por um motivo que para mim é muito especial, que é falar sobre a parceria entre Litera Cultural e Realejo Livros e Edições. Uma parceria aí que vem gerando ótimos frutos já de um bom tempo. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Zé, você, me conta um pouco, como que surgiu esse namoro aí das duas empresas? Salve, Neto, Vitor, obrigado aí pela oportunidade de a gente conversar. A gente conversa tanto entre nós, né? E dividir um pouquinho aí as experiências, né? Com os amigos. Eu acho que foi em 2021 que a gente começou mais na prática a ter ideias em comum que poderiam resultar em outras ideias. Isso é muito curioso, né? Porque uma ideia leva a outra, que leva para outra, e por aí a gente vai desfiando essas parcerias e entendendo cada parte da parceria, cada parceiro, né? Como ele pode ser o encaixe nessas parcerias, né? Então a gente conversou em 2021 aqui mesmo, nessa destemida livraria de rua, Realejo, sobre um projeto editorial já publicado pela Realejo que poderia ter uma conexão com os alunos da Litera, não é? E aí a gente fez essa experiência de eu sugeri para vocês o Aníbal Leitor, do autor português. É esse livrinho aqui, ó, Isso. tá aqui na minha mão. Do autor Rui Zinck, um livro que inclusive foi feito por encomenda lá em Portugal, foi feito para que este escritor, o Rui Zinck, que é super ativo e contemporâneo, escrevesse uma obra que fizesse com que pessoas que até então não fossem leitoras pudessem vir a ser leitoras. Então ele fez um livro armadilha, um romance, uma aventura marítima, que traz dentro dela essa boa armadilha que é você se tornar um leitor, você ser contaminado pela vontade de ler. E a partir de 2021 a gente começou com esse projeto, que aí vocês podem falar como é que foi lá, né, a experiência de vocês em receber essa parceria, e a partir dela a gente foi evoluindo, né? E aí eu acho que o Vitor pode falar mais sobre as evoluções seguintes. Sobre o livro ainda, Zé, eu lembro bem dessa etapa que a gente, eu e o Neto, estávamos uma vida incomodadíssimos com uma coisa do segmento do pré-vestibular, que é a instrumentalização do tal do repertório sociocultural. Se você foi aluno nosso, tá nessa fase aí que tá assistindo a gente tinha, assim, pelas cabeças já com esse papo do pré-vestibular, das frases que se decoram, me dá uma frase do Platão para eu usar no meu texto, a gente ficava doido com isso. Via chorar as pitangas pro Neto direto, assim, caramba, né, toda vez esse negócio da frasinha pronta e tal, blá, blá. E a gente batendo um papo, Zé, a gente falou assim, caramba, a gente tem que elaborar uma forma de não ficar só no discurso, a ampliação para o nosso aluno da noção do que é a construção de um repertório de cultura. Não dá para esse moleque, para essa menina passar por nós e continuar achando que repertório se limita a decorar uma suposta frase de um suposto autor. Não tem cabimento. Nisso veio a ideia e se a gente estimular a leitura dessa molecada desde o princípio do contato com a gente? Se na inscrição do aluno, nos cursos da gente, esse aluno, essa família for presenteada com um livro, mas não um livro do pré-vestibular, que a prova tal está cobrando, um livro que seja só uma delicinha de ler. Esse resgate de como é gostoso a gente acompanhar uma boa história. E aí, bom, vamos lá, vamos pensar, né, em onde a gente pode ir, e a Realejo acho que foi o caminho mais natural, né, Neto? Quando a gente pensou nesse projeto, pela história, por ser uma empresa da cidade, uma livraria de rua, por ter valores identificáveis com os nossos, a gente falou, vamos bater no Zé e ver o que ele tem para trazer para a gente, né? E foi bater no Zé não, bater no espaço aqui. Barão de Tararé, entre sem bater. Sem agressão.
E veio o Aníbal Leitor, que foi um grande presente pra gente, dos nossos alunos à época, né, Neto? Exato. Inclusive para mim, que estava enferrujadíssimo com a minha leitura, principalmente em função do período de pandemia, e esse livro acabou sendo um resgate ao meu gosto de ler. Ele é uma delícia, né? Para leitores não experimentados, para leitores experimentados, ele é super provocativo. É verdade. E realmente, na hora que o Zé apresentou a obra pra gente, a gente falou, é essa mesmo que a gente vai explorar. E dali pra frente, acho que as coisas começam a acontecer um pouco mais. Se eu não me falha aqui agora a memória, vem os diálogos a partir daí, né, Neto? A gente começa a fazer os eventos dos diálogos interdisciplinares neste espaço, exatamente neste espaço. Esse enorme espaço. Para quem está acompanhando, nós estamos no pavimento superior da Livraria Realejo, e é aqui onde ocorrem as efervescências culturais da cidade. A cidade acontece aqui, cara. E é a melhor livraria da Marechal Deodoro lá do parque. Não tem para ninguém. É. Nesses eventos, a gente colocava professores de áreas diversas conversando sobre assuntos de interesse dos nossos alunos, sempre partindo, claro, das provas, mas buscando ampliar, né? E para além disso. Fizemos sobre as obras da FUVEST, se não me engano. No ano seguinte, fizemos sobre períodos históricos, né? A arte, a história da Idade Média, a Idade Moderna. Fizemos também, foi bem legal. E nesse meio tempo, Tarrafa, né? Fizemos um aulão 2023. Que era, né, também para ilustrar, o aulão era um grande encontro no Teatro Guarani. Exato. Né, local mais nobre da Tarrafa, vamos dizer assim. Tarrafa Literária, que é um festival internacional de literatura que já acontece há 17 anos em Santos, mas que repercute no país todo. E aí a gente fez essa manifestação da parceria por meio da Tarrafa, e para nós também foi muito importante, porque vocês têm uma conexão muito real, e talvez aí esteja uma das pontes entre os nossos negócios, as conexões reais com o meio, né? O que é uma conexão real? Vocês estão preocupados com o seu alvo, que são os alunos, mas de uma forma mais não convencional, uma forma não ortodoxa, não é? E é uma forma também como a gente enxerga o leitor. Eu brinco aqui, que eu não tenho muito paciência com entrevistas que são sempre previsíveis. Então, uma das perguntas mais previsíveis e eu nunca gostei dela, qual é o seu público-alvo? E eu sempre respondo, meu público-alvo é alfabetizado. Porque assim, só precisa saber ler, né? Exato. E uma vez eu lembro que eu estava divergindo aí saindo do prumo do roteiro, eu estava andando pelo Centro Histórico de Santos e vi uma faixa afixada no prédio, na parede lateral do prédio da Secretaria de Educação, que era perto da Bolsa do Café, antes. E estava lá escrito na faixa, Santos, uma cidade livre do analfabetismo. E aí quando eu vi aquilo, eu falei, pronto, meu público-alvo são todos. Vai ser otimista assim. Perfeito. Continuando na história, acho que aí a sequência já vem o ano de 2024. Em 23, eu acho que a gente ainda tem... Agora eu me peguei. É 23 ou 24? O quê? Vai na sua, que talvez eu tenha cometido um anacronismo aqui. Mas o que você acha que vem? O lançamento de um livro. Ah, é verdade. Agora eu tô super na dúvida se é 23 ou 24 também, é 24. cara. É 24? Eu acho que é 24 um ano agora, né? É 24. Vamos falar o que é, então? Pessoal, você vai falar o que é. Você aí. Então, professor da Litera, né, o doutor em literatura latino-americana, professor Carlos Manuel, amigaço da gente, leitor aqui, né? Sim, aqui, leitor voraz. Opa, esse aí é impressionante. Sim. Lança o livro de poesias O Marasmo dos Répteis, né, consolidando, acho que dando uma concretude, de fato, na parceria literacultural Realejo, né, Zé? É isso. E esse passo foi o passo que vai deixando, se a gente olhar por essa linha do tempo, a gente vai ficando cada vez mais arrojado, né? Porque a gente começa de um livro que estava pronto, dentro do nosso catálogo, e que eu queria iluminar mais esse livro, oferecendo para a parceria. Aí nós começamos a habitar os espaços, né? Sim. Vocês vêm para cá, vão para a Tarrafa, e aí a gente vai para o passo mais arrojado, que é fazer uma publicação do zero, né? Então, esse foi mais um passo adiante que vai deixando a gente também cada vez mais parceiros, né? Fazer o Marasmo dos Répteis. Foi.
E aí, no ano passado, vem do meio lá da tarrafa. Lembra até o momento em que o papo começou, que foi numa gravação de podcast da Litera. O papo começou entre nós, né? O Zé já estava desenrolando isso pelo lado dele. Numa gravação de podcast da Litera, acho que um depois, né? Um pós. Gravação de podcast da Litera, batendo um Off papo the ali. record. Foi. A gente conversando, os três batendo um papo, de repente o Zé tá mais no celular, assim, do que de costume. O Zé se perdeu, tá vendo meme ali, tá vendo alguma coisa. E aí o Zé ser amigo do Zé tem essas coisas, tá, gente? Porque de repente o Zé fala assim, minha conta tá me mandando mensagem aqui. Eu olho pra cara do Neto, eu escutei o nome que ele tá falando agora, que tá trocando um zap com ele ali, tá ligado? Eu falei assim, mano, minha conta mesmo, cara. E aí, o Zé comentando que o Mia e a Gualusa já eram os dois à época? Já eram os dois. Queriam vir pra Santos e tal. E aí começa essa conversa, né, de trazer os dois aqui e tal, Sim. que se concretiza pela tarrafa, o papo vai rolando. E aí a gente vai fazer essa mesa no final das contas, que assim, foi assim, gente, que tinha tudo para dar errado e que deu tudo certo. Não, e o Vitor, lembrando dessa outra fase da parceria, né? Ele sugeriu assim, meio assim, não tão com tanta confiança, né? Ele falou assim, ó, se você quiser, eu posso participar da mediação. Eu li uma coisinha ou outra porque do cara. Eu fiz lá na USP, tá, não sei o quê, eu sou estudioso da área, eu falei, você vai fazer a mediação? Aí eu vi que ele deu uma tremidinha. Pessoal, isso é o Zé sendo gentil. O fato em si foi mais ou menos o Vitor aos gritos, falando que é super fã do Miyako, aos berros, assim, completamente alucinado, e o Zé coagido falou, tudo bem, vamos participar. Vou ter que aceitar. Essa coisa de bater no Zé, eu falei, você vai bater em mim novamente? Gente, eu tenho uma tatuagem em função de um livro do Miyako. Não nos mostre. Não, obrigado. Jamais faria isso. Eu, como sócio e amigo há muitos anos, vou falar que foi a primeira tatuagem. É verdade, foi mesmo. E esse dia, né, Vitor, nós tivemos um encontro com eles na véspera, foi. Porque nós fomos encontrar com eles na Globo, no programa do Bial, que eu também consegui agendar lá. Sim. E aí tem os bastidores desse evento que na manhã seguinte, no grande dia do evento, Vitor tem um ligeiro desconforto nas costas. Eu tenho um piripaque. Que pode ser atrelado a algo psicossomático, talvez. Uma coisa. Gente, isso foi uma loucura, cara. Eu acordo na manhã seguinte, fui à Litera, acordei, fui trabalhar, saí mais cedo em função do evento, porque a ideia era que passássemos o dia do noivo. O dia, assim, para almoçar com os autores. Exato. Assim, vai ter o dia de princesa ali e tal. Chego em casa, tinha um tempinho do horário que a gente havia marcado, eu tinha umas horinhas, eu falei, acho que vou dar uma deitadinha. Eu dei uma deitadinha e quase que eu não levanto mais. Quando eu vou levantar, as minhas costas falam assim, não. Trava de falar, agora deu tudo muito errado. E eu passo a próxima hora e meia seguinte tentando arrumar uma forma, de me levantar, não consigo. 2, como é que eu vou contar isso pro Zé sem parecer que deu tudo muito errado, né? Passa a mão no telefone e fala assim, Zé, o negócio... A gente fala com o Neto primeiro, fala assim, cara, aconteceu um negócio aqui, o gato subiu no telhado, deu um negócio esquisito aqui. Falo com o Zé, eu falei, Zé, toca o barco aí, tem o dia do noivo aí com os autores. Tomar uma água de coco na praia, com os africanos. Perdi tudo isso. E o Zé, a única coisa que o Zé fala é, esteja lá às 5 da tarde. Não sei o que você vai fazer, mas você vai ter que estar lá às 5 horas. E aí conseguimos, aos trancos e barrancos, muita dor e tal, não sei o quê. Chego lá no evento, andando como um robô, um andar robótico, parecendo uma senhora idosa. Ainda daquele jeito, todo mundo olhando assim, mas será que vai dar certo, que vai acontecer esse negócio? Eis que vem, né, a salvação, para aqueles que não sabem, a mulher do Zé é médica, e o Zé se recorda desse predicado. Sim, eu costumo utilizar para mim, mas eu falei, não, os amigos também merecem esse atendimento urgente. E aí, né, doutora Ana Cristina chega com uma dose cavalar de algo que deve ter feito um efeito muito rápido, eu não vou perguntar nem o nome do que é. Não, foi exemplo daqueles sprays milagrosos do jogo de futebol, muito parecido. Só que intramuscular. E a Ana Cristina resolveu
Não, as dores. foi no de momento. bate-pronto. Coisa de meia hora antes da gente começar ali, de fato, a mesa, ela resolveu, por exemplo, assim, 3, 2, 1, valendo. E aí foi uma noite ótima. E aí, Mas foi eu acho demais. que vale duas curiosidades. Uma Ah. de minha parte e uma sua, porque isso tem que ser trazido ao público. A primeira, uma inconfidência aqui, quase criminosa, a gente ainda não tinha a solução médica para a coisa. E eu falei, Vitor, vem comigo, eu resolvo. Ah, você vai contar isso? Relaxante muscular e uísque. Vai dar super certo. Eu entro no carro dele, ele na mão, assim, ó. Vai, brilha. O sólido e o líquido. Isso, exatamente. Eu não discuto, eu falei, cara, se me resolver, vamos embora. Ele estava aceitando qualquer sugestão. Qualquer. Mas a segunda coisa que eu acho que o público merece saber é no ato da aplicação da injeção. Ah, você vai querer entrar lógico, nessa. eu sabe? quero a humilhação Eu tentei pública. poupar por vocês. favor. Eu vou só dizer uma coisa. Ana Cristina viu a tatuagem. Não só a Ana. Aí vai Eu além acho que eu vi disso. um pedaço. Gente, vamos lá. Tá, Vamos lá. Qual é a parada ali? É coisa de minutos antes da gente entrar, de fato. Eu tava semi-funcional, né? Tá suando um pouquinho. Graças ao uísque, ao relatório. Isso. Ah, Ana mas eu não Cristina bebi fala, uísque, eu não bebi. vamos resolver isso agora. Ela vem com sublingual e com uma injeção. Falei, ó, isso aqui vai te resolver, você vai conseguir, relaxa. A gente tem que aplicar isso agora. Tinha um banheirinho ali, falei assim, é ali que a gente vai. Driblou o Miyakoto, driblou a Agualusa. Foi. E assim, na correria, a coisa tava com minutos para poder acontecer. Tem que ser no bumbum. Tem que ser no bumbum. Falei, tá, vai ser onde você falar que for, vai acontecer. Abaixo, né? Abaixo a minha calça, abaixo a cuequinha, tal. Falei, nossa, pensei, eu sou muito íntimo do Zé daqui pra frente, cara. De hoje em diante já era. Então, só que assim, a Ana Cristina vai lá, aplica Só a que injeção. você tem que parar de pedir a injeção toda hora pra mim. não. Tá bom, vamos parar com esse negócio. Faz um ano e tal. A Ana Cristina não só. A Ana Cristina vai lá, aplica a injeção. Eu falei, beleza. A única pessoa que viu essa cena constrangedora foi a Ana. Eis que eu olho pra trás, tá o coitado do Miyakoto olhando pra cena toda. Então, assim, eu não só sou cada vez mais íntimo do Zé e da família do Zé, como também do próprio Miyakoto família. Ainda bem que o livro era A Cegueira do Rio. Exatamente. Perfeito. Foi um ritual de passagem incrível e a noite foi maravilhosa. Foi Ali pra maravilhoso. frente Foi histórico, ótimo, foi muito histórico. legal. Foi histórico. E agora a gente chega em 2025, né? Chegamos em 2025 e essa parceria de pouco tempo, se a gente for parar para pensar no verdade. calendário, são 4 anos na prática, né? Apesar de que o Zé Santos tem dessas coisas incríveis, a família do Zé foi cliente da escola da minha mãe, né? Formou as 3 crianças lá na escola. A filha mais velha que veio a ser nossa aluna depois verdade, do curso é. de redação coordenado pelo Vitor Santos tem desses encontros. Não, e incríveis. existe confiança mútua, até sem a gente desejar que a gente queira a confiança. Ela já existia, né? É verdade, Já tinha os laços aí, né? E aí me parece que agora a gente resolveu dar mais concretude, como você bem falou anteriormente, a essa parceria. Mais substância pra Mais coisa, substância. né? E eu tô sabendo que tem um novo projeto editorial aí já em fase de pré-venda. Como Sim. é que tá isso, Zé? Conta pra gente. Esse projeto editorial, que na verdade é uma trilogia, são 3 projetos que formam essa trilogia, que estava esgotada há um pouco mais de 10 anos, para a gente botar os 10 anos, é a trilogia Deuses de Dois Mundos, do PJ Pereira. Essa trilogia eu conheci à época da primeira edição, já por repercussões de mercado editorial e do ineditismo dela há 10 anos. Por que o ineditismo? É muito raro, até hoje é raro, você entrelaçar numa mesma obra 2 forças que se aproximam nela, né? Quais são as forças? São 2 nichos, 2 segmentos, que aparentemente e raramente estão juntos numa obra, que são o suspense, policial, mistério, o divertimento, o entretenimento, o ritmo do suspense, somado aos mitos africanos, a mitologia dos orixás. E, por incrível que pareça, eles se abraçam na trilogia, né, e trazem para o leitor esse ritmo dos tambores, vamos dizer assim, mas com os ingredientes do suspense. E isso deixando ainda para o leitor o repertório
na mitologia dos orixás, né? E por que é tão importante? Porque são nichos que não se olham muito, né? Existe uma categoria de livros amplamente vendidos de suspense, eu acho isso ok, acho isso legal e tal, mas e cadê aquele legado, ou aquele aprendizado, aquele repertório para o leitor que a trilogia Deuses de Dois Mundos traz, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais ricas e raras e valiosas dessa trilogia. E me parece, corrige se não foi isso, mas que esses livros de suspense, ok, faz parte do que é o jogo, sim, com uma influência muito estrangeira, né? Com uma cara muito gringa, muitas vezes. Acho que o livro tem uma coisa bacana, sim, que é trazer para o nosso chão também, né, Zé? Certamente. Na hora a gente já vai lembrar, por exemplo, do Stephen King, né, da Exato, vida e tal. Ou a gente pode lembrar dos policiais, lembrar de uma Agatha Christie. Exato. E tal. E aí sempre olha para o estrangeiro, sim. Eu acho que essa sonoridade, esse sabor cultural que vem da Bahia e das raízes africanas, né? Isso é um dos legados mais importantes dessa trilogia. E há 10 anos, essa trilogia conseguiu, somados os 3 volumes, atingir marcas que são muito, muito incríveis para o mercado editorial. Não sei se os amigos sabem, mas as tiragens no Brasil de uma editora, de uma grande editora, muitas vezes são de 1.000 exemplares, ou 2.000 exemplares, sim, ou até 5.000 exemplares, né? Essa trilogia atingiu 100.000 exemplares vendidos há 10 anos. Então, por que essa trilogia ficou esgotada? Se esgotou, né? Eu sei que teve uma primeira editora que lançou, chamada Livros de Safra, depois a editora Planeta, que é uma grande editora, um grupo internacional, da qual faz parte a Espanha, é detentora da matriz, né? Pegou essa edição, e acho que na editora Planeta houve alguma mudança no quadro do editorial, mudança de cargos, essas coisas acontecem em grandes empresas também, até em pequenas, claro. E aí, esse livro, essa trilogia ficou num esquecimento. E pequenas editoras, elas têm esse papel quando tem um livreiro como eu, que misturo as experiências de um livreiro com o editor por viver numa livraria, né? Eu não me conformo com alguns esquecimentos do mercado. Isso vale para essa trilogia. Sim. Então, eu acho que essa trilogia, chegando agora no mercado, nós vamos ter uma nova experiência de ver como o mercado recebe, como o mercado redescobre, ou o cara que leu isso há 10 anos vai querer ver essa nova edição, ou o cara que não imaginou que existisse algo assim, esse encontro de assuntos nos livros tão especiais como eles são. Eu estou muito curioso para saber como é que vai ser essa recepção, porque 10 anos é pouquíssimo tempo, mas a gente tem um país que mudou muito em 10 anos, né? A gente tem uma outra configuração. O mundo todo mudou. Sim. Eu estou curiosíssimo para saber como é que vai ser esse gosto, esse sabor desses livros que chegam agora. Legal. E do ponto de vista pedagógico-cultural, Vitor, como que você enxerga? Eu vou chamar de resgate na falta de palavra melhor, mas eu encaro como um resgate mesmo. Que o Zé traz o resgate nesse olhar do livreiro, como ele colocou muito bem, dessa obra para o mercado. O que você entende da relevância sobre essas duas óticas? Olha, Neto, acho que do ponto de vista pedagógico tem um ponto de partida que é fundamental, que é o fato de que desde 2003 lei, é obrigatório o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas. Desde 2003, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de colocar isso em prática. E é importante levar em consideração o porquê que isso teve que virar lei. Porque a gente tem a cultura afro como parte fundamental, constitutiva da nossa cultura, formação do nosso povo. Não é a acessória, ela é parte integrante da identidade da gente. E foi necessário uma força de lei para que esse braço da nossa cultura fosse inserido formalmente em sala de aula. E ainda assim de forma falha. De forma falha por quê? E aí chego no campo da cultura. Porque a escola não é uma ilha apartada do mundo. Pelo contrário, ela dialoga com o campo cultural ao seu redor. Nesse sentido, eu penso que o retorno dos livros do PJ, eles trazem uma contribuição fundamental
Porque eles não são livros didáticos, eles não são manuais, eles são, acima de tudo, uma boa história. Bom, a gente trabalha com livros, gosta muito deles, a gente sabe que uma boa história, ela se impõe. Uma boa história, ela encontra as frestas por onde, né, entrar, onde o discurso puro e simples não entra. Então, acho que os livros eles podem contribuir muito com relação à valorização desse braço de cultura tão fundamental para a gente, inclusive como parte de formação de uma identidade de nação, de consolidação de uma ideia de Brasil tão fundamental para a gente, e como quebra de preconceitos que ainda persistem. Acho que se há uma contribuição, acho que ela passa por essas questões, né, Tô? Muito bom, muito bom. Eu vou falar do ponto de vista agora do leitor. Sim. Eu fui um leitor dessa trilogia quando ela foi lançada. E eu conheci o livro por você enquanto leitor, né? Foi por aí. Eu acompanhei ali as edições, os volumes foram lançados um a um, não saíram todos de uma vez. Diferente de agora, que os 3 estão sendo disponibilizados simultaneamente pela Realejo. E aquilo me encantou de tal maneira porque eu nunca tinha tido contato com a literatura daquela forma, em que havia um resgate das raízes afro-brasileiras, mas justamente com essa roupagem do mistério, desse romance até policial em certos momentos. Exatamente, exatamente. Deixou de ter aquela ideia de um manual ou algo que fosse pura e simplesmente um resgate histórico, mas envolvido, como você falou, numa boa história, que foi o que me encantou. Eu acompanhei, a cada lançamento eu ia lá, comprava, e como todo bom livro, é óbvio que volumes se perderam no caminho, você empresta e nunca mais volta. Exato. Hoje eu tenho os 3 em casa, um inclusive emprestado que eu preciso devolver. O primeiro volume foi para alguém, eu tive que comprar de novo, o segundo foi para alguém, eu nunca mais consegui porque esgotou, e o terceiro foi o que eu mantive. Hoje eu tenho o primeiro comprado, o segundo emprestado, vou devolver, você sabe que eu vou devolver. Só para te falar, só uma parte, então, a gente falou do Minha Couto aí há pouco e dos constrangimentos que envolvem essa história com o Minha Couto. O Terra Sonâmbula dele eu comprei 4, não tenho nenhum em casa. Olha. Compra, empresta, vai embora, compra, empresta, vai embora. E eu tenho contato por causa do Vitor. Como assim é com o PJ. Aquela frase do José Mindlin, tem 2 tipos de idiotas, né? Os que emprestam livros e os que devolvem. Essa frase é maravilhosa. Em geral, eu sou o primeiro. A parte da minha biblioteca são de livros emprestados e a parte da biblioteca de muitas pessoas são de livros que eu emprestei. E eu acho super legal, até saindo um pouco da nossa conversa, mas eu acho que o objeto, livro, ele é encantador nesse aspecto também, dessa troca, dessa circulação, Sim. de às vezes você emprestar e mandar um bilhetinho com algum recado, uma recomendação sobre a leitura, e aí, fugindo bastante do nosso papo aqui, veja, sem entrar profundamente na polêmica, uma coisa que a frieza da leitura na tela não nos permite. Você impregna a coisa de afeto. É isso. É isso. Sim. Foi o livro que o fulano fez questão de ler. E não lá. Só isso, ele impregna também de capítulos da nossa vida. Os livros, eles engatam, você falou de 10 anos, de alguém que para quem você emprestou, você lembra onde você estava, e isso são ganchos da nossa vida, nossa experiência, né? Exatamente. Então, é isso. Assim Kindle. Cheiros, paladares. Kindle. Eu não sou um leitor que faço anotações, mas às vezes eu pego um livro emprestado e até isso eu acho delicioso. Você tá folheando um livro emprestado e ele tem uma anotação pessoal daquela pessoa que fez a leitura e, de certa forma, você está mergulhando um pouco na intimidade daquela pessoa. Eu vou pro momento fofo, então, do papo, porque assim, cara, eu e a minha mulher, quando a gente, assim, quando nos tornamos um casal, é quando juntamos nossos livros, né? E quando as bibliotecas viraram uma só. Ali já era. E a minha mulher, a Mari, ela tem por hábito anotar nos livros. Ela rabisca os livros, ela comenta e tal. Então, é muito legal para mim ler um livro que ela já leu. Às vezes eu pego assim, um livro que a Mariana leu em 2015. E por meio daquela leitura, é uma leitura bacana, eu tô lendo um livro legal e eu tô conhecendo uma faceta da minha mulher que eu não conhecia. Isso é incrível. Né? Existe uma Mariana do passado, independente de mim, que não tem nada a ver comigo, que nem me conhecia, deslumbrada com coisas que ela leu, que aquilo chamou a atenção dela, é uma delícia. E é uma intimidade também, né, que você desfruta a partir do objeto livro, né? Exato. Tem um texto que eu volta e meia cito, que é esse assunto também, que é aquele escritor americano chamado John Updike. Sim.
que escreveu um artigo para algum veículo americano de imprensa que ele fala sobre as bibliotecas em comum que adiam separações. Você não consegue... Eles olham para a biblioteca comum e falam assim, vamos ficar junto, vai. Tá bom assim, Porque não dá para a gente separar e levar cada um para um lado. As histórias se confundem, é incrível. Quero ver essas histórias com Kindle, quero ver. Vem, Jeff Bezos, vem. Voltando para a trilogia, Zé, queria que você falasse, vamos considerar o leitor que não teve contato com a trilogia lá atrás. Contato nenhum, o novo leitor, o pessoal mais jovem, o jovem leitor hoje. Como apresentar essa trilogia para esse novo público? Atenção. Eu acho que é exatamente esses traços da obra que vão fazer com que ela seja notada por esses novos leitores. Bom, se você me perguntar, acho que você vai perguntar, sobre as novidades da edição, da trilogia. São novos projetos gráficos, super assim, modernos, né? Super autorais no campo da ilustração e tal. A chance de adquirir o box também é muito interessante, porque você leva sem ansiedade a trilogia toda para casa, para você ler no seu tempo. E volto a dizer, esse encontro do thriller com os orixás é isso. A gente tem que fazer com que os leitores notem isso, o nosso desafio é esse. O mundo em 10 anos mudou também no sentido de estar um mundo com muito mais ruído em volta. Sim. A gente precisa chamar a atenção dos leitores de alguma forma, né? E essa forma muitas vezes é por meio do mundo digital, que é exatamente esse mundo que está poluído. Então, a gente não tem uma solução muito simples, não é? Mas eu acho que esses indicadores, esse estrondoso sucesso vivido por ela, pela trilogia há uma década, e esse mundo que está diferente, mas ao mesmo tempo cresceu no sentido também do interesse por essa mitologia, né? Eu acho que tudo isso junto e misturado e com os novos desafios vão fazer com que apareçam muitos novos leitores também para essa trilogia. Legal. Então, sem dar spoiler para quem não leu a obra, mas tentando contextualizar onde essa obra foi ali lançada, aquele momento histórico, a correlação que é possível fazer com outras obras, para que as pessoas que estão aqui nos assistindo ou nos ouvindo possam entender um pouco também assim, mas o que é exatamente? Pô, vocês estão falando aí de thriller, de orixás, mas como isso se relaciona? Como isso se relaciona com o mundo? Como é que você pode, sem obviamente dar spoiler da obra, o que você pode falar sobre isso? Olha, eu vou me permitir um minutinho do momento do professor, mas eu juro que vai ser muito breve, beleza? É só um minutinho. Na obra a gente acompanha a história do Newton Fernandes, do Neil. E a história do Neil, ela tá ancorada numa esteira de histórias que vão nascer na viradinha de século ali. Então talvez ali a primeira, não sei se a primeira, melhor dizendo, a que teve mais destaque delas, o clássico do cinema, Matrix. Que você tem até os nomes ali próximos dos dois. Um pouco mais para frente a gente vai ter o Neil Gaiman ali lançando o seu American Gods, né, os seus deuses americanos. Eu esqueci o nome do protagonista agora, que é o Shadow Moon, protagonista de American Gods. E esses 3 livros, Deuses de Dois Mundos, 3 livros, essas 3 obras, Deuses de Dois Mundos, Matrix e a American Gods, partem daquilo que a gente chama de uma narrativa platônica. Em que sentido? Você tem um sujeito comum, absolutamente comum, que rompe o véu, que de alguma forma descobre o mundo por trás do mundo, que descobre o real por trás desse aparente real em que nós vivemos. Esse é um tipo de história que ela é apaixonante porque nós, leitores, nós e espectadores, vamos descobrindo esse mundo novo a partir do olhar de maravilhamento do protagonista. A gente vai descobrindo as coisas junto com ele. E esse mundo vai sendo apresentado para a gente. Deuses de Dois Mundos está nesse encaixe, nessa esteira dessas histórias fantásticas que vão mostrando para a gente um mundo novo nas entranhas do mundo da gente. Vão revelando esse novo olhar, essa nova forma de se relacionar com a gente. Ele tem um ponto que o difere dos demais, que é justamente a sua brasilidade. E não é só, por quem inseriu a mitologia afro aqui. Porque isso traz uma série de elementos tipicamente nossos.
ao trazer esses mitos, ele vai trazer temas que são nossos. A desigualdade social, violência, racismo. Naturalmente, a forma como a gente constrói a nossa fé está muito própria ali. Então, não é só uma questão do, pegou uma história dessas descobertas de um mundo novo e trouxe mitos afro. Não, é um pouco mais que isso. Porque ao trazer esses mitos, ela dá uma cara muito brasileira para essa história. E só uma anotação em cima do que você está falando, além de ele trazer essa brasilidade, ele trouxe essa brasilidade com respeito às tradições, né? Não por acaso houve apresentações nas obras que estão nas obras na trilogia de Reginaldo Prandi, de Arthur Veríssimo, exato, né, de Marcelo Taz. Exato. Né? E isso tudo não aconteceria se a obra não tivesse ancorada em alicerces, né, mais robustos ou cuidadosos com essas referências todas culturais. Né? Tem uma coisa muito legal que o Taz coloca, que eu acho dele delicioso ali, de como o livro ele é fruto de uma situação de preconceito e da forma como se lida com isso. O PJ, o autor, não conhecedor, nada íntimo dos cultos afro, do candomblé, da Umbanda, se vendo preconceituoso, vai buscar entender, vai buscar conhecer esses mitos, essas histórias, e se encanta com elas. Fala assim, cara, tem uma riqueza cultural tão grande, tão bonita aqui, e que me ajuda a entender um pouco mais a terra onde eu piso. Né? É bonito, ponto 1, é rico, ponto 1, mas também me faz compreender melhor o meu mundo. Cara, e aí o livro nasce de um rompimento com a intolerância. Eu acho isso maravilhoso, né, esse ponto de partida. E a palavra que você usou é justamente essa, uma que o Luiz Antônio Cima sempre usa bastante nas suas falas, que é o encantamento. Né? É o espaço do encantamento, e não só do encantar-se com, mas da questão da mitologia mesmo, até mesmo do sobrenatural. Então acho que essa palavra do encantar-se, do encantamento, ela define bastante o que passa esse texto. E é por isso, né, Zé, que eu acho que esse livro pode ser um olhar encantado da minha parte, mas eu acho que esses livros hoje, eles são mais atuais do que eles foram há 10 anos. Porque eu acho que a gente vive num contexto estéril demais, desencantado demais. E esse livro vem como um resgate da possibilidade do encantamento diante da vida. De olhar para o mundo. Tem um poema bonito da Adélia Prado, que ela vai dizer, né, tem dias que a poesia me abandona, eu olho para a pedra e vejo pedra mesmo. Acho que o livro, os livros, eles permitem um reencantamento desse olhar. Né? Você olhar e ver o que está por trás daquilo, para além disso. Bonito. Exatamente. E eu queria agradecer também uma outra novidade da trilogia agora, que é o prefácio do Alê Santos, né? Opa, verdade. Ele veio como uma novidade também para essa nova trilogia Deuses de Dois Mundos. E depois os amigos vão descobrir, e as amigas vão descobrir mais um pouquinho sobre quem é como autor e quem é o PJ Pereira também, né? Que ele é uma figura também muito curiosa, né? Um publicitário. Existe também um preconceito do mercado literário. É verdade, em também fala que publicitário, cara de ideias de pouco fôlego, o homem do slogan, né? Uns preconceitos assim. E o PJ, que foi um parceiro do Nizam Guanais, né? Trabalhou em Salvador, também talvez aí um pouco dessa fonte contato, e desse deslumbramento dele com toda essa força cultural. Está há 10 anos ou até mais nos Estados Unidos, né, com a carreira dele de publicitário, com a agência dele, mas sem nunca perder o olhar para o Brasil. E outro convite que eu vou fazer aqui para os amigos e amigas é que o PJ estará aqui no Brasil para fazer eventos presenciais da nova trilogia, e a gente logo vai divulgar os lugares, né? Exato. Acompanhe as redes da Litera Cultural, da Realejo, porque os encontros ocorrerão provavelmente ali para o final de novembro. A gente ainda vai lançar as datas direitinho, mas fiquem atentos porque os encontros ocorrerão com sessão de autógrafos, sessão de fotos com o autor, vai ser bem legal, bem gostoso. É isso aí. Alguma consideração ainda sobre trilogia Deuses de Dois Mundos? Comprem. A pré-venda já está em reta final. Se puder, leiam. Sobrou um tempinho, lê também. A gente está na retinha final da pré-venda.
vocês conseguem acessar no site trilogiadeusesdedoismundos.com.br. Lá tem um book trailer incrível, tem o histórico, tem a apresentação do autor, tem a descrição de cada um dos livros, a vantagem de adquirir o box exclusivo dessa edição comemorativa. Acessem, olhem, a pré-venda está na reta final, como eu disse, e depois não vai falar que perdeu, porque aí esgota de novo e vai ficar que nem eu aí correndo atrás do livro e não consegue. Legal. Falado sobre trilogia de Deus Mundos, trilogia Deuses de Dois Mundos. São dois. Igual o nosso amigo fez Deuses de Três Mundos, né? Já vai Faço ampliando. parte da tripulação. É o próximo, é a próxima obra. Eu queria falar também, a gente está falando de presente e de futuro, mas aí, usando uma expressão já usada hoje, a questão do spoiler, sem dar muito spoiler, eu sei que tem novos projetos editoriais aí já sendo colocados no forno, né? A massa já está preparada, já está ali esquentando, a gente já está olhando na janelinha do forno só para sair. Deixo à vontade vocês para falarem. Zé, Vitor, o que a gente tem para contar de novidade aí, após Deuses de Dois Mundos, de projetos editoriais da nossa parceria? Manda aí, faço questão. Eu acho que a magia está acontecendo nessa parceria. Eu quero deixar aqui esse spoiler sobre acontecimentos mágicos que vão se aproximando dessa parceria. Talvez acontecimentos mágicos ligados a uma pessoa. A magia e essa pessoa são uma mistura única. E é uma mistura única em todo o planeta. Eu diria uma mistura alquímica. Sim. Exatamente. Eu acho que... O que mais a gente pode fazer? Podemos cantar um pedaço mais? Gente, tá vindo coisa muito legal por aí. A gente tá bem contente, a gente tá bem empolgado, né, pessoal? Que se a trilogia com o PJ é incrível, o que tá chegando também é tão incrível quanto, vai ser muito bacana. E uma que não é surpresa, porque já está nas nossas redes, que é também o primeiro livro do nosso amigo, professor Vitor Valente. Mas também. O que é surpresa e não está nas nossas redes ainda, é que o meu primeiro livro conta com ilustrações desse nosso amigo aqui. Meu Deus! Que é livreiro, editor e ilustrador, o livro chargista, cronista. Vixe, o livro está quase mais do Zé que meu, cara. Ele está fazendo tanta coisa nesse livro. Muita coisa feita ao mesmo tempo, tudo de uma forma mais ou menos. Mas eu tô aí sim. E vai ser um prazer, hein? Nossa. No final do ano a gente lança e vai ser bem legal. Esse já tem data, é dia 13/12, acompanhe nas redes também. Também vai ter sessão de autógrafo com o professor Vitor Valente. Eu tô treinando em casa. Vai ter um petit comitê, vai ser muito legal. Acompanhe as redes que logo a gente está divulgando aí. O livro tá maravilhoso. Tá? E as ilustrações do Zé estão ficando muito legais. Muito legais. E eu tô fazendo com a canhota, só para aparecer. Dito isso, senhores, considerações finais sobre parceria, sobre futuro, mercado editorial. Vamos lá. Muita coisa, hein, cara? Parceria, futuro, mercado editorial. O Hexa também, a gente pode falar um pouco sobre isso. Que tenha vida longa, né? Que a parceria Litera Cultural, Realejo tenha vida longa, frutífera e que traga muita coisa bacana pra gente, pra cidade, pra comunidade como um todo. É isso aí. Eu avisei vocês estão ficando viciados nessa coisa. Mas eu estou muito feliz também com a parceria. Ela é construída com base em respeito mútuo, a partir gratuitamente, a gente sabe com o que a gente está falando. Nós somos parceiros leves, né? E isso é muito bom. Eu acho que quando a gente soma trabalho e respeito e camaradagem, amizade mesmo, a chance de dar errado pode dar errado, mas a gente vai ficar sempre mais leve, acho eu. Vai dar risada quando der errado. Vamos lá. E se der errado, a gente vai dar risada e provavelmente vai tomar uma cerveja. E vou falar, hein, que tô falando de coisas, planos, essa coisa aqui que tá aqui, né, no oculto. Pro ano que vem, coisas inclusive de ordem internacional, ultramarítima aí aparecendo. Exatamente. Segura nós. Rapaz, como o Zé falou, esse negócio de mercado editorial, olha, é um bichinho ali que quando morde... Já era. Eu tô deixando registrado aqui, vocês estão mergulhando comigo, hein? Pessoal, muito obrigado. Zé, Vitor, obrigado pelo tempo de vocês para a gente ter esse bate-papo aqui. Muito bacana. Para a gente poder também comunicar um pouco para quem nos acompanha, né? O que está acontecendo, um pouquinho da história,
para quem não sabe como surgiu, de onde a gente se conhece, o que é isso. Então, Litera Sim. Cultural, Realejo Livros, parceria gerando inúmeros frutos. Projetos, então, a gente tem incontáveis. A gente precisa de braço para conseguir colocar todos na E prática. que mas bom, com calma Avanir, tá que a gente fazendo. fez esse papo, porque eu encontrei um ex-aluno nosso da Litera num café recentemente, e não tem mais o cursinho, né? Sim. O pré-vestibular não existe mais. Ele encontrou assim e falou: Vitor, eu preciso te fazer uma pergunta. Vocês estão lavando dinheiro? O que está acontecendo? Como é que vocês pagam as contas? Eu falei, moleque, me respeita. Tá aí a resposta, a gente está trabalhando, tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo certo. Exatamente. Então, pessoal, para você aí de casa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, eu deixo muito obrigado por dedicar o seu tempo aqui ao nosso bate-papo. E conversem com a gente, manda um direct no Instagram, seja para Realejo, seja para Litera, comenta no vídeo, comenta na sua plataforma de áudio, diz o que vocês querem também da gente, tragam sugestões, tragam críticas, a troca é fundamental, tá certo? Então a gente se encontra em algum outro momento, o podcast está num hiato, né, assim, Exato, Vitão? exato. Mas a gente vem trazendo aí algumas novidades para vocês aos poucos nas nossas redes. Até mais, pessoal! Tchau, tchau.